desculpa. Eu vou chamar pela última vez essa pessoa de R$1.000. 1, 2, 3. Alguém? Não? Miguel Oliveira, o profeta Mirim, surtou e acabou ameaçando os fiéis dentro de um templo, uma denominação religiosa. A informação vazou porque um dos membros filmou e jogou na internet a realidade para que nós possamos observar. Ele simplesmente estava repetindo aquilo que aprendeu dos velhos pastores, ou melhor, os cães gulosos, como diz o profeta Isaías, lendo as escrituras. Ele, não conseguindo seu objetivo, pois ficou praticamente 40 minutos tentando conseguir fazer com que se levantassem 20 pessoas com R$1.000. Em certo momento, ele não aguentou. Quero que você assista junto comigo e dê a sua opinião nos comentários aqui embaixo. Você acredita que isso realmente é parte daquilo que vem do Criador? Faz parte do ensinamento de Cristo? Você acha que isso aqui é realmente de Deus? Lembre-se que o Criador não habita com a mentira. Ele vai distorcer completamente as palavras de Cristo e nós iremos analisar detalhe por detalhe. Então, manda esse vídeo aqui para quem precisa assistir e abrir os olhos nesse exato momento. Vamos ver aí. Eu vou ter que fazer porque eu não faço. Cadê essa desculpa? Eu vou chamar pela última vez essa pessoa de R$1.000. Cadê essa pessoa, né? Eu vou chamar pela última vez essa pessoa de R$1.000. Como se R$1.000 fosse algo tão simples no Brasil, onde o salário mínimo de um trabalhador comum é R$1.500 em 30 dias, tá? Continuar. Eu queria ali, junto com o pastor presidente dessa denominação, 20 pessoas com R$1.000. Ou seja, eles queriam R$20.000 naquela noite. Eu creio que vai vir o nome de Jesus. 1, 2. Começou a contagem ali, né? 3. Alguém? Não? Vou passar. O altar não passa vergonha. Quem vai passar vergonha hoje é o diabo. E alguém? O povo ainda fala aleluia. Quem vai passar vergonha hoje é o diabo. Ele faz uma contagem, uma pressão psicológica. 40 minutos tentando ali arrancar dinheiro, arrancar a lã das ovelhas. Continuar mais um pouquinho aí. E alguém está torcendo aqui, isso aí não vai levantar não. E ele começa agora a falar loucuras, né? Falando que alguém está torcendo para que não se levantem. Em certo momento, ele simplesmente surta. Vamos ver aí. Eu estou insistindo. A Bíblia diz, aquilo que pode você não faz, até o que ele quer será tomado. Olha isso, a Bíblia diz que aquele que pode fazer e não faz, até o que ele tem será tomado. Isso é uma grande ameaça, porque às vezes a pessoa trabalhou ali, recebeu o salário, imagine se isso for num dia de pagamento, e ela sabe que ela tem aquele dinheirinho ali. Então, se ela não fizer aquilo, simplesmente Deus irá tomar dela aquilo ali. E ele diz que a Bíblia fala sobre isso. Esse texto, o qual ele está citando, faz parte da sequência de um ensinamento de Cristo logo após ele falar a respeito da parábola do semeador. Colocando meus óculos aqui porque eu já estou velho, mas observando o texto de Mateus 13, aproximadamente ali por volta do versículo 10, os apóstolos, após ouvirem a parábola do semeador, perguntam a ele: por que falas ao povo por parábolas? Por que lhes falas por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. E ele responde então dizendo: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, porém a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que lhe tem será tirado.
Mas, o que será que Cristo está dizendo aqui? Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Envergonhado, antes de continuar nos entendermos aqui, o próprio profeta Mirim, chamando de uma forma, podemos dizer assim, né, debochada, porque um profeta jamais faria isso, tá? Sabemos que esse é a cara do sistema religioso atual. Ele percebe o erro dele e diz: não estou fazendo ameaça, vamos ver aí. Não prega ameaça, mas nunca diga não ao Espírito Santo de Deus. Nunca diga não ao Espírito Santo de Deus. Olha isso, eu não prego ameaça, mas nunca diga não ao Espírito Santo de Deus. Eu quero que você responda aqui embaixo agora. Esse é o Espírito Santo de Deus? Esses caras zombam na cara das pessoas, na cara daqueles que estão ali indo buscar ao Criador, mas por falta de conhecimento estão caindo num buraco. Esses mesmos, como esse garoto, não entram no reino dos céus e impedem que todos esses entrem. Você faz parte disso? Você acredita nisso? Você acha que o Espírito de Deus realmente está ali? Isso é a verdadeira blasfêmia e, de certa forma, uma blasfêmia contra o próprio Espírito Santo, usando o nome do Criador para extorquir, de certa forma, aquelas pessoas. Nós estamos vendo algo realmente muito, mas muito grave, distorcendo as Escrituras, distorcendo versículos para levar essas pessoas ao medo e conseguirem arrancar dinheiro. O que Cristo está falando aqui em Mateus é que simplesmente aqueles que conhecem a palavra, de certa forma, vão receber ainda mais. Porque isso aqui e o Evangelho, ao contrário do que muitos pensam e ao contrário do que o próprio sistema religioso prega, não é para todos. E é por isso que Cristo falava em parábolas. E é por isso que ele diz: até aquele que tem, lhe será tirado. Ele está falando da própria palavra, do ensino. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam. Aquele que tem sede de verdade e que busca verdadeiramente o Espírito do Pai, receberá ainda mais. Aqueles que não têm a sede de verdade são essas pessoas que estão completamente enganadas e não buscam enxergar e entender sobre o reino dos céus. Até o que eles têm, um pouquinho de sabedoria e conhecimento, lhes será tirado, porque não buscam, não encontram a verdade e não encontrarão. Porque o reino dos céus não é para todos. As portas são estreitas. E hoje, somente aqueles que realmente empregarem força, buscarem o reino dos céus, conseguirão entrar. Você se dá conta de como o sermão está sobrecarregado com esses pronunciamentos agorentos? E eu não citei nem metade deles. É um manifesto, Mateus. Você achou mesmo que eu viria aqui e diria: oi, pessoal, continuem fazendo o que vocês têm feito nos últimos 1000 anos. Afinal, tem ido tão bem, não? Eu disse a você: essas coisas farão sentido para alguns e não farão para outros. Eu não quero seguidores passivos. Os que estão verdadeiramente comprometidos irão examinar isso profundamente, procurando pela verdade. Você percebe a gravidade da situação? E diante disso, esses caras se aproveitam. Nada mais, nada menos, o profeta Mirim está repetindo aquilo que aprendeu com líderes religiosos velhos, mais velhos, vividos, que sabem como manipular psicologicamente aquela massa que está ali abobada, sem nem mesmo saber o que estão fazendo ali, porque o Espírito do Criador não está ali. Estão sustentando os templos físicos, estão sendo extorquidos. É uma humilhação gigantesca. O sistema religioso literalmente cospe
na cara dessas pessoas. Elas voltam para casa sem nem mesmo ter vivido a presença do Espírito Criador, sem nem mesmo saber. Sem dinheiro, perderam seu tempo e simplesmente ainda vão ser cúmplices de tudo isso no dia do grande julgamento, por falta de conhecimento, por não buscarem conhecimento. Olha que loucura é isso aqui. Essa é a grande apostasia a qual Cristo nos alertou. E é por isso que eu faço esses vídeos aqui. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, passe essa mensagem para frente, inscreva-se nesse canal se você tem sede de verdade e quer aprender verdadeiramente sobre isso aqui, pois o meu trabalho está apenas começando por aqui. Deixa aí embaixo, você acredita que isso realmente vem do Criador ou está conseguindo enxergar como esses caras trabalham para literalmente sustentar a grande apostasia? Valeu, eu te aguardo no próximo vídeo.